O ano passado, né, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, publicou a Resolução número 58, de 22 de março de 2019. O que é que essa resolução trata? Define as prerrogativas e atribuições dos técnicos industriais com habilitações em edificações e dá outras providências. Eu grifei apenas as atribuições técnicas aqui, que é o que mais interessa a vocês, para ficar claro o que é que você pode fazer e até onde você pode fazer, tá? Dentro da área de construção civil. Aqui tem habilitações iniciais, tá? Mas o mais importante para esclarecer as atribuições técnicas de vocês é esse artigo, a partir do artigo 3º aqui. Artigo 3º. Os técnicos industriais com habilitação em edificações têm as seguintes atribuições técnicas: projetar, executar, dirigir, fiscalizar e ampliar as construções até 2 pavimentos, bem como atuar na regularização de obra ou construção junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, inclusive Corpo de Bombeiros, Militar ou Civil. Então, aí está dizendo que vocês podem projetar, executar, ou seja, construir, dirigir a obra, ou seja, tomar conta da obra, fiscalizar ou ampliar, fazer ampliações de construções até 2 pavimentos. Tá. E regularizar obra, né, junto aos órgãos públicos. Realizar desdobro de lotes para fins de regularização fiscal e construção civil. Então, você pode fazer desdobramento de lotes. Elaboração de cálculos, executar qualquer tipo de fundação e estrutura para construções até o limite de 80 metros quadrados de área construída com até 2 pavimentos. Então, você pode fazer projeto estrutural completo, da fundação à estrutura, com limite de área de 80 metros quadrados, com até 2 pavimentos. Esses 80 metros quadrados é a soma das áreas dos 2 pavimentos, tá? Você 40-40, 60-20, tá? Então, o total das áreas do térreo e do superior, perfazendo 80 metros quadrados de área construída total. Executar ou projetar reformas de qualquer dimensão de construção ou edificação, independente de área e do número de pavimentos, desde que não haja alteração ou modificação em estrutura de concreto armado ou metálica. Então, aí está dizendo que você pode fazer reformas, que é o tópico da nossa aula, em qualquer prédio de qualquer dimensão, tá? Independente da área e do número de pavimentos, desde que não haja alteração ou modificação da estrutura de concreto armado ou metálica. Então, a reforma você pode fazer, né? Essa reforma que está se tratando do item 4 aí, não é reforma de ampliação, tá? É a reforma de modificação interna, tá? Mudança de elementos, de formatação interna, né, nos ambientes, não ampliação aqui, ok? Então, pode ser com qualquer número de pavimentos e qualquer área. O item 5. Projetar, executar ou dirigir acréscimo ou ampliação de qualquer edificação até 80 metros quadrados de área a ser construída, desde que não utilize a estrutura da edificação existente. Então, você pode ampliar, né, fazer um acréscimo, uma ampliação de uma obra, desde que até 80 metros quadrados de ampliação, desde que não utilize a estrutura existente, tá? Ou seja, você pode fazer uma ampliação anexada, né? Aumentar desde que não seja usando a estrutura existente. Ou seja, você não pode acrescentar pavimentos, é o caso aí. Então você pode construir ao lado, ampliando. Executar levantamento de edificações para regularização cadastral e ou conservação sem limite de área, bem como laudos e pareceres necessários junto aos órgãos de administração pública municipal, estadual e federal. É o que eu coloquei na aula passada, né? A dúvida da aula passada.
Então, levantamento cadastral vocês podem fazer com qualquer área, não tem limite de área. Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicos e ambientais. Exercer a função de perito junto a órgãos públicos do setor privado, elaborando laudos técnicos de vistoria, avaliação, arbitramento ou consultoria em atendimento ao estabelecido no artigo 4º do Decreto 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, e do inciso 1º do artigo 156 do Código de Processo Civil. Então, é laudo técnico, né? Vocês podem fazer, de vistoria e avaliação. Elaborar cronograma, memorial e relação de material e mão de obra em edificações. Independente de área, tá? Isso aqui. Elaborar manuais de boas práticas de fabricação na construção civil. Elaborar e executar quaisquer outros projetos complementares, padrão de entrada de energia dentro de sua modalidade. Então, vocês podem fazer qualquer projeto complementar dentro da modalidade. O que é a modalidade? É a construção até 80 metros quadrados. Então, você vai fazer uma casa de 2 pavimentos de até 80 metros quadrados, você pode fazer todos os projetos do arquitetônico ao complementar, seja ele elétrico, hidrossanitário. Demolição de edificação de até 80 metros quadrados. Então, você pode ser responsável por uma demolição de um prédio de até 80 metros quadrados. Responsabilizar-se por empresas de pré-moldado e artefatos de concreto. Você pode ser responsável técnico por uma empresa desse tipo aí, e fazer pré-moldado. O técnico industrial com habilitação em edificações tem a prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresas cujo objetivo social sejam condizentes com as atribuições descritas nessas resoluções. Então, tudo que eu coloquei lá das atribuições, se você for responsável técnico por uma determinada empresa, que ela se limite a essas obras, esse tipo de obras de até 80 metros quadrados, você pode ser responsável técnico. Então, não pode passar dessas atribuições. Para efeitos de atendimento ao disposto 4º, que é o anterior, né, do decreto de 6 de fevereiro de 85, no limite das prerrogativas e atribuições dos técnicos, edificações, para projetar e executar obras, observar-se-á a área de 80 metros quadrados, com a estrutura necessária. Então, com relação ao artigo 4º, só pode ser responsável por empresas que trabalhem com edificações até 80 metros quadrados e 2 pavimentos. Né? Para efeitos de atendimento disposto 4º do decreto, mesmo decreto de cima, com relação à ampliação de edificações, só pode fazer até 80 metros quadrados também. Então, você pode ser responsável técnico por uma empresa que faça ampliações também de até 80 metros quadrados. Ok? Então, essas são as atribuições dos técnicos de edificações, segundo a resolução 58 do CFT.